Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do jogo aberto e grande notícia para a torcida do Verdão. Sim, é a renovação do nosso craque ali da lateral, Piquerez. Piquerez confirma a renovação de contrato até 2030. A gente traz um corte aí também do UOL Sport, o Danilo Lavieri arrebentando o Ronaldo, falando que o Palmeiras contratou jogadores caros demais, mas o Danilo arrebentou ele falando assim: caro é quem contrata e não consegue pagar, igual o seu São Paulo, igual o Corinthians. Então a discussão sim pegou fogo. E tem muita informação do Palmeiras para esse jogão de amanhã. Então tem um corte muito legal. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E na quarta-feira, o Palmeiras ia para o Rio de Janeiro e ganhava do Fluminense, do Renato Gaúcho, entre os 4 melhores times do mundo. Um pouquinho depois, o Grêmio jogava a Sul-Americana, empatava com Hernan Barcos e o Aliança Lima e era eliminado. E agora, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste final de semana. E a gente mostra as notícias do Verdão e também do Grêmio, né? Adversário do Abel Ferreira e seus comandados. O Mano cai, hein? Acho que o Mano cai agora. Como visitante, a campanha do Palmeiras impressiona. 7 jogos fora de casa, 6 vitórias e apenas uma derrota. Na última quarta, no Maracanã, o Verdão fez valer a fama de time da virada e venceu o Fluminense por 2-1. Destaque para o fim do jejum do Camisa 9. E agora, como aqui é do 8 e do 80, agora vão dizer que ele é o Pelé. Agora vão dizer, agora vai ser o Pelé. E não é, é o mesmo Rock. Obrigado. Demonstramos a força do nosso grupo, tanto os que iniciaram, tanto que os que entraram depois. Com a confiança de Vitor Roque recuperada, o Palmeiras enfrenta amanhã no Allianz Parque o Grêmio. É a oportunidade do time do técnico Abel Ferreira embalar também como mandante. A primeira vitória dentro do Allianz foi diante do Atlético Mineiro, porque as outras duas como mandante aconteceram na Arena Barueri contra São Paulo e Corinthians. A equipe de Abel faz hoje à tarde o último treino antes do duelo com o time gaúcho. Por enquanto, o que se sabe é que o lateral esquerdo Piquerez voltou a trabalhar com o grupo e tem avançado na recuperação de um trauma no ombro. Agora há pouco, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato do jogador até 2030. Já o meia Felipe Anderson saiu do duelo com o Flu sentindo dores na coxa e passou por exames, é dúvida. O volante Richard Rios não faz mais parte do elenco. Agora no Benfica, fez questão de se despedir da torcida alviverde. Mesmo nos momentos não tão bons, estiveram comigo, me ensinaram a vencer não só no futebol, e sim na vida. E agora estou indo realizar um sonho meu e da minha família. Expulso no último jogo, o meia Alan está suspenso, mas o zagueiro Bruno Fux volta a ficar à disposição. Essa disputa de bilionários, como fica o Palmeiras, que já investiu bastante, né? Agora o Paulinho não joga mais esse ano, mas o Vitor Roque tá se recuperando. Vai conseguir, você acha? Eu acho que caro é Atuesta, caro é Bruno Tabata, que foram muito mais baratos do que o Vitor Roque, do que o Paulinho. Quanto eles custaram? Você lembra, Danilo? Não deram resultado. Eu acho que o Bruno Tabata foi 5 milhões de euros, o Atuesta foi 8. Tá. Assim, Flaco Lopes custou quanto? Flaco 10. 10. Assim, pra mim esses jogadores são caros, porque no final, no futebol, mesmo que a gente amanhã contrate o Cristiano Ronaldo, não dá pra ter certeza que ele vai dar certo. Então, para mim, dentro do projeto, o clube tem que ser responsável e conseguir pagar. E o Flamengo e o Palmeiras estão conseguindo pagar. A gente pode aqui discutir se tecnicamente é bom ou não, mas no final os caras são contratados para 5 anos. O
O Vitor Roque teve os 6 primeiros meses ruins, está dando um primeiro sinal. O Paulinho, para mim, como eu disse, o efeito dele no Mundial já é o suficiente para falar que o primeiro impacto é positivo. O foi 3,7 milhões de dólares, 20,7 milhões. Isso para mim é mais caro isso do que o Vitor Roque, do que o Paulinho, que é um jogador que vem, não joga e vai embora. De repente, daqui a pouco a gente pode analisar o Memphis, se talvez seja mais caro mesmo tendo vindo de graça, porque o custo dele para o time, o que onera depois, é pior do que essa grana. Então, para mim, os times que são responsáveis e que conseguem pagar, se a gente for discutir aqui, como vai se sustentar? Se está pagando tudo em dia, está tudo certo. O Palmeiras dividiu em 4 anos a dívida que vai fazer com todos esses jogadores. O Flamengo, como eu disse, segurou 6 meses para gastar. Claro que a gente vai discutir se tecnicamente eles vão dar certo ou não, mas isso aí não depende muito menos do valor. O Palmeiras acertou com o Richard Rios, pagou 6 milhões de reais, vendeu por 30 milhões de euros. Só que errou com o Rômulo, na mesma receita. Pagou 7 milhões de reais e o Rômulo não está conseguindo jogar no Ceará. Então, eu acho que no final, pelo menos, eu tenho na minha cabeça que esses times que são responsáveis e conseguem pagar, se eles erram no investimento, se amanhã ou depois a conta está paga, beleza. E não dá para a gente colocar na mesma equação o Botafogo. Porque o Botafogo, ele competiu com o Luiz Henrique, com o Almada, agora com o Danilo, num modelo que não é sustentável, a gente sabe disso, num modelo que não presta conta, num modelo em que tem a questão do caixa duplo lá com o Lyon, que agora não é mais caixa duplo, é caixa único, com todas as investigações que o Lyon passa na França, com tudo que o Textor tem sido investigado por aqui, com a possibilidade de ter que abrir uma nova SAF para recomprar o Botafogo. Então, assim, caro para mim é jogador que vem, não se paga, ou o jogador que não consegue, aliás, o clube depois que não consegue pagar. Então, eu só para registrar, eu discordo frontalmente do Flamengo e Palmeiras. Então... Flamengo e Palmeiras, se tiver 25, se for 30, se amanhã o Flamengo pagar 30 no Samuel Lino, o Samuel Lino demorar 2 anos não jogar, ou jogar 2... Cara, se puder pagar, Danilo, tá dentro do projeto. Eu só queria antes fazer uma pergunta só, Arnaldo. Uma pergunta só pro Danilo. Essa agenda positiva dos ricos não é agenda positiva, Arnaldo. Se a gente não for valorizar o time que se estrutura para poder pagar... Vamos lá. O Palmeiras vendeu o Hendrick por 50, o Estevão por 60, o Rios por 30, o Vitor Reis por 35, o Danilo por 20. E não pode pagar 25 no Vitor Roque? Pode, eu acho que não pode pagar 20 milhões no Paulinho que veio machucado e errou na cirurgia. São erros, né? Mas são o erro você está afirmando que teve erro na cirurgia. Não pode achar que é o mundo perfeito. Quem errou se teve erro na cirurgia, quem errou? Uma fratura por estresse por 20 milhões de euros e teve que refazer a fratura. Se teve erro na cirurgia, quem errou? Quem errou a cirurgia? O Palmeiras contratou o jogador. Não, tudo bem, mas você está afirmando que teve um erro na cirurgia, certo? Quem foi o erro da cirurgia? Não, eu acho que sim, né? Sim, então, quem errou? Porque teve que fazer de novo. Certo. Né? Certo. Agora, você achar que o Paulinho se pagou pelos 5 minutos no Mundial? Sim, se pagou. O time não é verdade, né? Se pagou. O que o Mauro César está falando também, e ele tem razão, mas se você pensar, o Flamengo está louco para vender o Cebolinha. Você lembra como o Flamengo contratou o Cebolinha? Sim, 15 milhões de euros. 14 milhões de euros, o Flamengo tinha dinheiro, o Cebolinha valia 14 milhões de euros com 26 anos? Não. O mercado hoje, Arnaldo, se a gente for olhar, o mercado quase nada vale. O mercado está um absurdo. E se você não agir nisso, você não compra. Pode contratar quanto quiser, pagar quanto quiser, ela é uma falácia, porque depois pode não se comprovar. Quanto menos você erra numa contratação, melhor para você. Claro. Mais você pode contratar. Mas aí é o mundo ideal, você tem que arriscar, não tem um acerto, não tem como você ter acerto 100%. Para mim, o Paulinho, então, se a gente for colocar... Pode arriscar com 25 milhões de euros. Sim, se tiver como pagar, se você se estrutura para pagar, o Palmeiras tem hoje uma situação que pode. Então nós estamos falando como o Flamengo e Palmeiras podem fazer o que quiser, eles teriam que ganhar tudo, mas não é o que está acontecendo, né? Cara, faz tudo para contratar. Mas faz 10 anos que sempre um dos dois ganha alguma coisa. Danilo, você podia me dizer em que pé está a questão do Abel Ferreira na justiça em relação àquele contrato que ele assinou, que ele não assinou? Está esperando a FIFA, está na FIFA. A FIFA ainda não jogou.
Impressionante, né? Tá O demorando, tempo que né? isso está levando. Né? Mas aí é culpa... O clube lá do Qatar entrou na FIFA e a FIFA não deu prosseguimento ainda. Mas tudo indica que em algum momento vai sair essa coisa. Mas só para finalizar, a questão do Paulinho para mim, que se a gente colocar tudo no... Custou 18 milhões de euros, precisa resgatar 18 milhões de euros. Primeiro de tudo, que esses 18 milhões de euros são para um contrato de 5 anos, certo? Então a gente tem que esperar 5 anos para saber o que vai acontecer. Não é tem que dar lucro, tem que dar resultado imediato. Claro que quanto mais rápido você tiver o resultado, ótimo, melhor. Agora, quanto que vale para o Palmeiras não ter saído dos Estados Unidos como freguês do Botafogo? Quanto que isso vale? Ah, mas aí nós estamos falando do amadorismo por freguês do Botafogo. Pois é, mas esse é o ponto. Para sair como não freguês do Botafogo. Mas é o que eu quero saber, quanto que isso vale? Você consegue colocar na matemática quanto isso vale? Você está exagerando. Porque certas coisas, a contratação... Não, o Adriano vir para o Corinthians a um preço estratosférico, fez um gol contra o Atlético Mineiro. Pagou é lógico. A contratação dele. Futebol é muito mais do que só a matemática do papel, pô. Tá bom, então. O Fernando deve estar gostando. Tô esperando ele aparecer. Quem já apareceu aqui, sabe quem foi? Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. Já tá aqui. Quem é mais caro, Oscar ou Paulinho? Não é essa comparação. Não, mas é isso que eu quero dizer. O Oscar veio de graça, não veio? Então, o Oscar veio de graça. Para mim. A contratação do Oscar. Sim, mas o que eu quero dizer é que o cara pode vir de graça e ser mais caro. Ciclos, a vida é feita de ciclos. O mundo maravilhoso do Palmeiras tem um abnegado que emprestou sem juros e uma presidente que chegou ao poder com patrocínio e tal. Isso eu concordo, eu falei isso. Isso eu concordo, isso eu concordo. Calma. Mas que resultaram numa situação que o Palmeiras pode gastar 25 Exato, milhões. Resultaram numa situação, exatamente. Eu só queria fazer um registro aqui, o seguinte. Nós estamos falando em caro, né? Que tá caro, não sei o que. Então, tem um vídeo que corre muito na internet, um vídeo antigo, mas que vira e mexe ele é recuperado, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falando mal dos CIEPs. Se vira para Leonel Brizola e diz: eu ouvi dizer, governador, que os CIEPs são muito caros, que quase não tem alunos, que custam não sei quantos milhões de dólares. Vira-se o Brizola para o Fernando Henrique e diz: olha, caro mesmo, senhor presidente, é ignorância. Boa. Vou fazer um breve registro aqui. Mas, Mauro, retomando, você tem razão. Sobre o debate, caro ou barato, vale ou não vale? Mas peraí, o assunto lá passou por cima mesmo. O Neymar? Tá escondido. O Neymar? É. Não, vamos falar já. Vamos voltar. Dá tempo. Bom, tá. Fala, Mauro. Bem, eu acho, primeiro, que assim, se você não fizer investimentos mais altos, você vai ter dificuldade de ser competitivo. Né? O que faz a diferença do Flamengo e do Palmeiras nos últimos anos é porque eles conseguem investir. Você vai buscar isso lá atrás, inclusive. O Palmeiras, por exemplo, e os investimentos não se limitam a pagamento de multa, salários altos para você manter elenco, jogadores contratados livres no mercado, mas que chegam também custando muito caro, com luvas elevadas, tudo isso está no pacote. Tem gente que ingenuamente faz uma conta, assim, fulano veio de graça, tudo. Não, cara, o cara chega por luvas altíssimas, salário altíssimo. É o caso, por exemplo, você pegar um Felipe Anderson e um Jorginho, né? Um no Palmeiras e um no Flamengo, por exemplo, né? É o caso do Saúl agora, certamente não veio para ganhar 2 mariolas e um pastel, é muito mais do que isso. Mas se você tem bala na agulha e você investe, você vai ter a chance de acertar e de errar. Mas isso é do jogo. Acho que o problema não é o Palmeiras investir no Felipe Anderson. O Palmeiras pode fazer isso. Acho que o problema é realmente quando o São Paulo se compromete na sua receita, por exemplo, com o Oscar, na situação que está. Como o Corinthians se compromete com o Memphis. Né? Esses são os problemas. Não é o Palmeiras o problema. O Palmeiras é o São Paulo. O problema é o São Paulo, o problema é o Corinthians, o problema está nesses times aí. E a SAF vive num mundo de fantasia, né? Um mundo fantasioso. Agora, é claro que você vai ter erros. O caso do Paulinho, acho que é um caso à parte. O problema do Paulinho não é técnico. O valor investido nele, o jogador que dá retorno. Caro, bem caro, mas ele dá retorno. E quando conseguiu jogar, deu retorno. Nesse jogo do Mundial, por exemplo. O problema está na questão médica. Não envolve dinheiro para mim aí. Envolve o seguinte, não importa quanto custou o Paulinho. Como é que você contrata um jogador nessa situação? Acho que internamente o Palmeiras tinha que discutir. Nós examinamos bem, tínhamos a real noção do problema do jogador e tudo mais. Acho que essa é a questão. Não é questão financeira, é questão clínica.
e da contratação. Agora, eu acho que tem que haver um certo critério e capacidade de negociar bem. Por exemplo, Vitor Roque. Eu não critico a contratação do Vitor Roque, mas eu acho que a maneira como foi feita, o Palmeiras não negociou bem. O ideal era brigar para tê-lo por empréstimo, com compromisso de venda ao Palmeiras se ele atingisse metas. Mais ou menos como foi contratado o Pedro, né? Que não tinha nem compromisso de venda, mas tinha valor fixado. Foi bem, você contrata. Né? Ou não valeu a pena o Flamengo pagar 14 milhões no Pedro, 15 milhões no Arrascaeta, 16, 17 no Gabriel. Jogadores caros. Se você fizer a atualização monetária, mais ou menos que custa de 20 milhões aí um jogador desse. Esses caras deram retorno. E o Palmeiras, por exemplo, mantém. Quanto custa o Gustavo Gomes ao Palmeiras? Ao longo de todos esses anos. Se for colocar ali na calculadora, luvas, renovação de contrato, quanto se pagou por ele, mas quanto que esse cara devolveu para o Palmeiras? E vários outros jogadores que foram preservados no elenco, que foi campeão de... Ih, travou mal. Travou a internet. Salários altos, Voltou. mas eles estão dando retorno para o clube. Então, assim, se você tem dinheiro, você vai investir. O problema não está no Palmeiras investir. O problema está em quem não tem dinheiro fazer um investimento. Perfeito, tá aí. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês primeiro do Jogo Aberto e depois da UOL. Vamos falar primeiro sobre o jogo aí, né, cara? O Grêmio não vive um bom momento, tá? Vai vir jogar na nossa arena. E, cara, é a oportunidade de ouro do Palmeiras disparar lá na briga da liderança. Lembrando que nós temos 2 jogos a menos, tá? Então, esse jogo de amanhã é todo pro Palmeiras, meu. E muito provavelmente o Palmeiras vencendo vai derrubar o Mano. Mas, cara, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Vai vir jogar aqui, a gente vai escrever na história a sequência que o Palmeiras vai fazer agora dentro de casa, sim. Claro que o jogo contra o Fluminense não foi um jogo excepcional. A gente sabe disso. Principalmente no primeiro tempo. Uma coisa que a gente sempre vem falando aqui, que o Abel tem muito essa política de, no primeiro tempo, dar uma segurada no time. E aí, muitas das vezes, acaba tomando um gol. E aí o Palmeiras tem que ser o time da virada, porque toma gol no primeiro tempo. É uma coisa ruim? Sim. Mas eu acho, sim, que o Palmeiras virou a chave após o empate contra o Mirassol. Por que você está falando isso, Thiago? Porque o Abel reconheceu. E o Abel, cara, ele se mostra um cara muito senhor de si, né? O dono da razão. Então, isso é preocupante, às vezes, ver o Palmeiras jogando mal e ele não reconhecendo. Agora, no jogo do Mirassol, ele falou, não jogamos bem e não vivemos uma boa fase. Então, mostra pra mim um pouco de humildade que ele tem. Irmão, eu tô reconhecendo. Então, tudo que a gente fala na vida para você querer ajudar alguém, alguma pessoa, primeiro de tudo, a pessoa ela tem que reconhecer os erros dela. Para aí tentar ser ajudada, tentar mudar. Então, quando ele reconhece que o Palmeiras não vivia um bom momento, não vinha jogando bem, para mim foi um sinal muito bom de humildade do Abel para ele poder olhar para o time e tentar resolver. O jogo contra o Atlético Mineiro foi muito bom, foi para cima mesmo e foi Palmeiras contra o Hulk, né? E foi 3-2 porque o Hulk tirou 2 gols ali da cartola, que brincadeira, né? Mas agora esse jogo contra o Grêmio, cara, tem tudo pra gente disparar, tá? Desculpa, eu cortei o raciocínio. Ganhou muito bem do Galo em casa, contra o Fluminense fora, o estilo de jogar já foi diferente. O Abel tem essa questão de querer deixar o primeiro tempo os caras jogar, tipo, meio que deixar o time adversário se cansar e o Palmeiras, no segundo tempo, amassar. Só que às vezes, cara, você toma um gol, toma 2 ali no primeiro tempo, então fica difícil depois de você reverter. Também a gente não pode criticar ele porque nós somos o melhor visitante. Então, o Palmeiras, fora de casa, costuma não jogar tão bem, mas vencer, trazer o resultado. Então, esse jogo contra o Grêmio, aqui em casa, a gente tem total oportunidade de se firmar lá na ponta da tabela. Se Deus quiser, vai ganhar os 2 jogos atrasados
Então, a gente vai chegar lá na liderança, se Deus quiser. Agora, falando aí sobre a discussão aí no programa da UOL, o Danilo, para mim, tirou onda, arrebentou o Arnaldo, arrebentou de todas as maneiras possíveis, tá? Eles vieram cravar, mas o Palmeiras gasta muito, faz contratações de um valor muito alto. Cara, o Danilo arrebentou. Deixou bem claro, o Palmeiras contrata porque ele tem condição de pagar. Ele tem estabilidade financeira, tem estabilidade política dentro do campo também, dentro do time. Então, chega um momento que o Danilo fala assim, cara, caro é você contratar e não conseguir pagar. Igual o Corinthians vive com o Memphis. Ele deu o exemplo do Oscar para ele. O Ronaldo é o tricolor ali, né? Muito clubista. Então ele ali não tá como um comentarista, tá como um clubista. E aí o Danilo vem, meu irmão, arrebentando. Caro é o Oscar, que não se paga. Ah, o Paulinho veio machucado. Tá. Poucos minutos dentro de campo, ele já praticamente se pagou. Com aquele gol pra cima do Botafogo, ele quase que se pagou. Se eu não me engano, a premiação de passar de fase foram 13 milhões de dólares. Ele custou 18. Então ele quase se pagou, cara. E o Danilo falou muito bem também. É um contrato de 5 anos. É verdade que na primeira temporada ele jogou pouco, né? Mas conseguiu aí uma recompensa de 13 milhões para o clube. E praticamente vai ter mais 4 anos de contrato. Porque agora ele só joga o ano que vem. Mas foi caro? Caro é contratar e não poder pagar. O Mauro falou muito bem também. Cara, você quer conquistar coisas grandes, tem que contratar e tem que arriscar. Não, nem sempre você vai acertar. O Palmeiras teve alguns erros, mas às vezes a gente é muito impaciente. O ano passado a gente ficou totalmente impaciente com o Giai. E, cara, virou o ano, tá jogando muito. É titular absoluto. Então a gente precisa dar tempo ao tempo. Já é um moleque novo. O Vitor Roque é um moleque novo. Que vai, cara, se Deus quiser agora disparar. Vai valer sim o investimento. Eu acredito nisso. Tá? Então, é assim, claro, por exemplo, Felipe Anderson tá mostrando pra gente que não vai se pagar. E que não valeu a pena. Então a gente vê a realidade dos outros clubes totalmente endividados e os caras querem reclamar que o Palmeiras está contratando um valor muito caro. Meu irmão, o nosso time tem bala na agulha porque vende bem, tem uma boa administração, um bom cenário político dentro do clube. Não é São Paulo da vida, não é Corinthians da vida não, meu. Eles querem criticar o Palmeiras para tirar o foco do Corinthians, do São Paulo, que estão na crise financeira danada? Ah, não vem com essa, meu irmão. Então, ó, parabéns pro Danilo Navieri, que lavou a alma dos palmeirenses ao vivo aí no UOL, arrebentando o Ronaldo. Então, quero saber de você, que assistiu esse vídeo até o final, qual é a sua opinião? Primeiro sobre esse jogo de amanhã. Deixa aí o seu palpite, vitória do Verdão, se Deus quiser. E deixa a sua opinião aí sobre essa discussão, sobre o Danilo ter arrebentado a argumentação do Ronaldo. Isso aí, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você achou desse corte. Tá bom? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que é muito importante, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. E depois que você curtir, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais aqui o meu trabalho. Fico o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Palmeiras para trazer em primeira mão aqui no seu Verdão Notícias, o seu canal de notícias do Palmeiras que te traz informações novas todos os dias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.